Agora eu vou chamar aqui o Pedro Venceslau, porque a gente tem uma apuração para a gente fazer juntos. A gente vai falar sobre o projeto que amplia a isenção de imposto de renda, que pode tramitar junto a uma proposta do governo Bolsonaro que está parada. Vem para cá, Pedro. Na verdade é o seguinte, né? Vamos começar aqui. Eu conto uma parte, você conta o resto. É o seguinte, o governo federal continua nesse dilema, nessa tentativa, essa busca incessante de equilibrar as contas. De um lado, o governo presidente Lula e toda essa ala mais política tem aí o compromisso e a necessidade até eleitoral e de cumprir os compromissos de campanha, né, que firmou em 2022, de gastar mais, de oferecer mais benefícios para a população, de agradar mais a população. Só que a Fazenda, o Ministério da Fazenda, tem um compromisso com o fiscal, ou pelo menos é o que deveria fazer. Mas o ministro Fernando Haddad e a equipe econômica continua incessantemente, a todo momento, procurando alternativas para encontrar e manter de forma sustentável o equilíbrio fiscal. Um dos assuntos que volta à tona é a questão de uma possível revisão de isenção fiscal, de benefícios, né? De isenção de imposto para empresas, para determinados setores. E aí, a ideia pode ser, Pedro Venceslau, que você descobriu e eu confirmei, trazer de volta, ressuscitar um plano de Paulo Guedes, lá ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro. Pedro. Exatamente, Débora. Vamos lá. Essa foi a proposta central na área de economia, nas finanças da gestão de Jair Bolsonaro, o carro-chefe de Paulo Guedes à frente do então Ministério da Economia, que depois voltou a chamar Ministério da Fazenda, o chamado Plano de Revisão das Renúncias Fiscais. Um plano que mexia muito com vários setores da economia brasileira, portanto, vários focos diferentes de resistência. Acabou que a gestão Jair Bolsonaro não teve força política para fazer avançar com esse projeto, ou pelo menos para que ele fosse aprovado em definitivo e entrasse em vigor. Mas ele andou na casa. Andou tanto que ele passou por várias etapas e já está bastante avançado, já cumpriu alguns ritos e, portanto, ele poderia ir para o plenário. Quem teve essa ideia de resgatar da gaveta esse projeto para que ele tramitasse junto com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é presidente da Comissão de Tributação e Finanças, por onde certamente o projeto da isenção vai passar. Ele, inclusive, me contou, abrindo um parênteses, que ele convidou o ministro Fernando Haddad para falar na comissão e o Haddad topou no próximo dia 7 de maio. Então, teremos aí uma visita de Fernando Haddad à Câmara dos Deputados, onde ele será sabatinado pelos parlamentares. Pela nossa apuração, fontes do Ministério da Fazenda disseram que Rogério Correia esteve lá com o Fernando Haddad, que ele recebeu a proposta, que vai estudar a proposta, inclusive alguns técnicos vão olhar para ela com bastante carinho. É uma proposta que pode suprir essa demanda, porque eventualmente podem haver outras resistências no Congresso Nacional às formas de conseguir viabilizar essa questão do imposto de renda. O deputado Rogério Correia me disse ainda que existe um outro projeto da deputada Tabata Amaral, um pouco mais genérico que esse, que também está sendo avaliado em relação à questão das isenções, revisão de isenções de imposto de renda, torná-las um pouco mais rigorosas. E aí eu localizei aqui uma reportagem do jornal O Globo, dizendo que o deputado Arthur Lira, que vai ser o relator do projeto, tem uma outra ideia também resgatada das gavetas de Paulo Guedes, que é taxação dos lucros e dividendos em até 15%, exceto Simples Nacional, exceto empresas com lucro presumido de até 4,8 milhões e dividendos para quem ganha até R$20.000, dividendos de até R$20.000. Eu procurei a assessoria do Arthur Lira, ele está em Alagoas nesse momento, em agendas com o ministro André Fufuca, do Esporte, não consegui localizar nem o deputado, nem a assessoria soube me responder mais detalhes sobre essa ideia que estaria no radar de Arthur Lira, mas então deixo aqui o crédito para o jornal o Globo. Mas eu citei essa reportagem porque a gente tem aí dois casos de dois
duas ideias, dois projetos da gestão de Paulo Guedes que mexiam nesse vespeiro das isenções fiscais e que podem vir eventualmente a compor ali o caixa para conseguir viabilizar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. No caso dessas propostas, elas podem, claro, sofrer alterações, como, por exemplo, retirar a Zona Franca de Manaus, que certamente iria criar um foco de resistência muito grande com aquela região, entre outros setores. Mas tem aí o PERSE também, o setor de eventos. Então é uma questão de fazer ajustes dentro daquilo que o Paulo Guedes propôs, caso a ideia original do Ministério da Fazenda não dê certo. Com certeza. E só para arrematar aqui, né, Pedro, a equipe econômica, com as fontes que consultamos, dizem o seguinte: olha, o texto acabou de ser apresentado à equipe econômica, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por Rogério Correia. Então, ele se comprometeu a estudar, de fato, a passar para os técnicos, a olhar com carinho esse texto. Ainda é muito incipiente, né, esse estudo, mas, de fato, pode sim vir a ser uma alternativa. Obrigada, Pedro Venceslau, por essa apuração conjunta.